A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez, estamos aqui para pegar e discutir, ou melhor, anunciar a palavra de Deus. Deus que nos tem livrado de todas as situações, Deus que tem nos guardado em todo o tempo, esse maravilhoso Deus que nos tem dado o respirar e o sopro da vida todo o santo dia. Louvamos a Ele por isso. E mais uma vez estamos aqui para abordarmos a palavra dele. Esse vídeo de hoje é consequência das lives semanais que temos estado a fazer, onde são simplesmente 15 minutos de palavra. E além desses 15 minutos de palavra, nós temos também, vamos ter 30 minutos após de discussão do tema. Ou seja, podem fazer perguntas durante isso e vamos abordar o tema e responder sem nenhum problema. Vamos orar para iniciar e em seguida vou colocar um louvor só para Deus começar a tocar nos nossos corações e em seguida entro com a palavra. Pai, te damos graça por esse momento, Deus. Abençoa esse culto, ou melhor, esta palavra, esta live, que aqui estamos para pronunciar nesse momento, Pai. Que tu me possas usar e assim também que me deis sabedoria do alto e do céu, Pai. Para que da minha boca seja somente a tua palavra, Pai. Enche-me com a tua graça, Pai. Enche também com a tua graça aqueles que nos vão ouvir. Pai, assim te pedimos, sê conosco em todo o tempo. Guia-nos e mostra-nos a tua palavra verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou colocar um louvor enquanto esperamos algumas pessoas entrarem, se for o caso. Um único louvor, 5 minutinhos e começamos a palavra. Abriu?
Glória a Deus. Bom, eu vou iniciar a palavra, vou explaná-la por mais ou menos uns 12 minutos e daí então ficarei disponível para responder qualquer questão que tenham em relação à palavra de Deus. Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de João, capítulo número 4, a partir do versículo número 15. Para nós podermos entender aqui a história. A nossa ênfase será no versículo 22, mas iniciaremos no 15 para podermos entender qual seria o assunto. João, capítulo número 4, a partir do versículo número 15. É uma história já conhecida da mulher samaritana. Iniciamos assim então. Assim diz a palavra do Senhor. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Amém? O ênfase da nossa palavra de hoje, ontem, na reunião que nós tivemos ontem, uma das pessoas que assistiu colocou-me essa questão do versículo número 22 que acabamos de ler agora. Que aqui está: Vocês, samaritanos, em algumas Bíblias simplesmente diz: Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O que é que Deus nos quer dizer com isso? Que a salvação vem dos judeus. É uma coisa muito simples. E muitas das vezes nós ignoramos o simples facto de conhecer a verdade, conhecer a essência de tudo isso. A salvação simplesmente vem pelos judeus, conforme nos afirma aqui o livro, porque o Messias vem dos judeus. O Messias vem do povo de Israel. Tanto é que nós podemos concordar isto aqui um pouquinho mais abaixo. Nós estamos a ler o livro de João, capítulo número 4, para quem chegou agora. No livro de João, capítulo número 4, nós demos ênfase no versículo 22, que está escrito que vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Se formos olhar aqui mais abaixo, no versículo 23, continuando: No entanto, está chegando a hora, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário para que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então declarou Jesus: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você.
Jesus, naquele momento, demonstrou à mulher samaritana que ele era o próprio Messias que ali estava com ela. Por isso é que ele relata que vocês adoram o que não conhecem. A salvação vem dos judeus. A mulher samaritana estava à espera de uma salvação, à espera de um Messias, que ela simplesmente ouviu uma profecia que ali rolava naquele tempo, que Isaías tinha profetizado a vinda do Messias. Então ela simplesmente estava à espera que o Messias viesse, mas ela não tinha a consciência de que lugar viria o Messias. Por quê? Porque na cabeça dela estava algo muito fixo, estava uma espécie de religiosidade que ela entendia que simplesmente poderia ir adorar em Jerusalém. Porque dizem que o lugar da adoração era somente Jerusalém. Mas não é isso. Por isso é que Jesus fala que vocês adoram o que não conhecem. Porque de nada te adianta pegar, naquele caso, a mulher ir até Jerusalém e simplesmente adorar naquele espaço sem saber de concreto o que ela estava a adorar naquele momento. O que ela buscava naquele momento. Qual a essência, se o espírito dela era espírito e em verdade direcionado para Deus. E isso nos mostra também no dia de hoje o nosso comportamento em alguns aspectos, que eu falei disso ontem. Muitas das vezes nós não adoramos em espírito e em verdade. Nos contentamos em ir para um lugar porque sabemos, não, eu vou para a igreja, porque lá vou encontrar a palavra de Deus e vou me sentir bem e ali fico. Mas ali fala, adoremos em espírito e em verdade. E era isso que Jesus estava tentando mostrar para a mulher samaritana. Quando ele usa essa expressão, nós vemos que Jesus, ele era israelita. A salvação vem dos judeus. Ele era a própria salvação em carne que ali estava. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o único canal para a redenção e para a salvação. Esse era Jesus. E Jesus demonstrou para ela que ele era a salvação que ela tinha ouvido anteriormente que viria dos judeus. Era ele, o próprio Jesus. Indo mais profundamente para esse ponto, nós podemos olhar para uma outra vertente também. Na vertente principal, nós olhamos que a salvação vem dos judeus porque Jesus era judeu. Assim conforme aqui estamos a referir. Ele era israelita. Por isso é que ele afirma que a salvação vem dos judeus. E ainda afirma, se formos olhar lá para o livro de Romanos, capítulo número 10, versículo número 9, lá vem escrito e bem escrito o seguinte, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Diz-nos que se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Mais uma vez, no texto de Romanos, quando Paulo escreve essa carta, ele afirma que Jesus é o caminho para a salvação. Então, isso vai de encontro àquela situação que a mulher samaritana estava vivendo no momento. A salvação vem dos judeus. Jesus é o caminho da salvação. Automaticamente, a mulher samaritana estava em frente a quem ela precisava confessar para ser salva, simplesmente. Ela estava em frente ao caminho da salvação. E se ainda houver alguma dúvida, podemos encontrar mais lá no livro de Atos, capítulo número 16, versículo número 31, salvo erro. 30, versículo número 30. Aonde diz que, tirando-os para fora, senhores, ele disse, senhores, que é necessário para que eu me faça salvar? Isso alguém a fazer a pergunta. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A salvação vem dos judeus. Jesus é israelita. O Senhor Jesus é a própria salvação.
crê no Senhor Jesus e serás salvo. Os 3 livros fazem com que haja a interpretação de que só existe um caminho para a salvação, que é confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Tão simples quanto isso. Então, muitas das vezes nós ficamos à procura de respostas na Bíblia e queremos interpretar da nossa forma, mas se atentarmos à essência que a Bíblia é um livro vivo, nós podemos entender que a própria Bíblia se auto-interpreta. A única coisa que nós fazemos além disso é pedir ao Espírito Santo que nos dê revelação e nos dê conhecimento verdadeiro daquilo que estamos a ler. Que nos dê entendimento e discernimento da palavra de Deus. Mas a própria Bíblia, ela se auto-interpreta. Um outro ponto que podemos olhar para isso também, vendo que a salvação vem dos judeus, nós no nosso dia a dia, nós vivemos a partir de leis. Respeitamos as leis governamentais e temos de seguir cada uma delas para que a vida nos corra bem. Aí está também a importância do povo de Deus entender a essência do Antigo Testamento. Os judeus ainda no dia de hoje olham para o Antigo Testamento e eles chamam de Tanakh no hebraico, Antigo Testamento no português. Mas eles têm essa vivência mais afinca com a chamada Torá no hebraico, Pentateuco no português. E isso se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado os livros da lei, da lei, os livros das leis de Moisés. Se nós nos atentarmos a essas leis, nós conseguimos seguir um padrão reto e não diria isentos, mas com uma probabilidade muito baixa de errarmos. Então, o que Deus nos quer mostrar aqui, e que nós podemos entender isso, tanto do lado espiritual como do lado físico, é que a salvação vem dos judeus e é Jesus. Isso é indiscutível. Mas além disso, o primeiro povo escolhido é o povo israelita. E Deus, através de Moisés, dá certas leis a eles. No intuito, isso dito pelo Talmud, que é o livro que foi escrito pelos rabinos. Os rabinos são os doutores da lei, aonde eles conseguiram fazer junções de todas as leis que estão descritas no Pentateuco, ou seja, de Gênesis a Deuteronômio, e existe um conjunto de 613 mandamentos. Nós apenas conhecemos 10 mandamentos, mas no total existem 613. O que Deus nos mostra em todo o tempo é que Ele quer que nós conheçamos principalmente os 10 mandamentos para nos servir de guia na nossa caminhada, na nossa vida e com Ele. Deus não está a pedir para nós conhecermos os 613 mandamentos que existem, da onde 365 são negativos e 248 são positivos. Mas o que Deus quer é que nós olhemos pelo menos para os 10 mandamentos e que nós sigamos as regras. Seguindo essas regras, não teremos como nos desviar para a esquerda nem para a direita. E assim, haveremos de levar uma vida reta e teremos acesso ao caminho para a salvação, após confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Graça essa que é um favor dado a nós, mas não merecido. Então, culminando com o tempo aqui, já deu os nossos 15 minutos de palavra. Essa é a palavra que tenho para hoje, para vocês. A definição de um dos versículos lidos ontem, que é de João 4:22, aonde diz que vocês adoram o que não conhecem. E nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Encerrando isso, então, eu fico aqui agora disponível. Espero que Deus tenha falado aos nossos corações em todo o tempo, que Ele nos possa guiar e nos possa iluminar pela sua palavra para que consigamos entender o real sentido dela e a essência nas nossas vidas, e que tenhamos
um dia abençoado. A partir desse momento, eu vou ficar aqui por mais 30 minutos à espera de que haja alguma dúvida ou alguma situação, eu poderei responder sem problema nenhum. Nesse meu tempo vou colocar louvor e estarei aqui pronto para responder a palavra consoante o direcionamento que assim o Senhor me dê. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo vosso tempo e disponibilidade e que Deus continue a agir na vida de cada um e que possa libertar, salvar e reestruturar a vida de cada um aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Podem fazer perguntas à vontade. E em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor.
estrelas incontáveis, tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo, eu amo. Irmã Silvia, li a tua questão aqui agora. Vamos lá repetir. Ouvindo sobre os 613 mandamentos, devemos conhecer todos. É o seguinte. Por isso é que se diz que o Antigo Testamento é um livro até certo ponto especificamente para o povo judeu. Até certo ponto especificamente para os israelitas. No entanto, Deus nos enumera lá no livro de Êxodos 10 mandamentos. E existe uma diferença até certo ponto entre os mandamentos de Deus e os mandamentos da lei judaica. Por quê? Estes 613 mandamentos, eles não estão todos enumerados conforme estão os 10 mandamentos lá em Êxodos, em forma de lista. Não. Eles estão espalhados em todo o Pentateuco. Ou seja, eles estão espalhados mais especificamente de Êxodos até Deuteronômio. Tanto é que a própria tradição judaica, os próprios rabinos, eles é que tiveram a paciência de pegar e praticamente escrever o Talmud. E o Talmud é uma coletânea dos livros sagrados judeus e a junção de comentários e explicações de toda a Torá, ou seja, de todo o Pentateuco. Então, vais contabilizar os 613 mandamentos. Lá, se fores olhar especificamente cada capítulo e versículo de Êxodo até Deuteronômio. Mas aqueles que Deus nos faz menção e nos diz para nós seguirmos e tudo isso é especificamente os 10. Estes nos fazem menção. Agora, falaste em positivos e negativos, porque a igreja fica mais nos mandamentos da lei de Deus dados por Moisés ao povo de Israel. Não percebi. Porque a igreja fica mais nos mandamentos de Deus, da lei de Deus. A igreja fala mais dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, dados por Moisés ao povo de Israel. Desculpa, a última parte da tua pergunta eu não consegui perceber. Ela dizia: quando fala-se que a salvação vem dos judeus, eu entendo que no contexto Jesus falava com a mulher samaritana por ela ser de outro povo, porque ela dizia que falavam com ela em encontrar a salvação ali ou aqui, entre aspas. E o facto de Jesus confirmar que ele era a salvação, entendemos que ela deveria olhar para Jesus ou para o povo judeu. Ela deveria olhar para Jesus. A única menção que faz isso, a ligação que é que eu expliquei há pouco, é que Jesus vem do povo judeu. Jesus era israelita. Ou melhor, Jesus é israelita.
Então, quando ele afirma que a salvação vem do povo judeu, é que ele nasceu naquele meio. Ele vem daquele meio. Então, ela não tinha que olhar para o povo judeu em si. Ela tinha que olhar que o Messias viria do povo judeu. Não sei se fui claro, mas se não fui, pode continuar a questionar. A igreja fala mais dos mandamentos da lei de Deus passados por Moisés para o povo. Sim, por quê? Porque a Bíblia nos enumera lá no livro de Êxodo, 10 mandamentos. Aqueles mandamentos específicos são os mandamentos dados para o povo de Deus. No entanto, o que eu vim aqui trazer é que, além daqueles mandamentos, existem ainda 613 mandamentos que culminam para a cultura judaica, israelita. Da mesma forma que certas leis que aí estão escritas na palavra de Deus culminam para a cultura israelita. E certas tradições também que aqui estão expostas culminam para a cultura israelita. Vou dar um exemplo muito básico. Lá no livro de Daniel, nós vemos que Daniel, a cultura deles não permitia com que eles comessem camarão ou mariscos. E, no entanto, era aquilo que os soldados muitas das vezes recebiam para comer. Isto é a cultura deles. E muitas das vezes nós acabamos por misturar a cultura judaica com a nossa cultura de hoje. Um aspecto muito importante. Todas essas situações foram vividas lá no tempo da lei com a cultura deles. Quando Jesus vem, Jesus não vem para fazer cumprir cultura. Jesus também não vem para abolir a lei. Ele diz para eles: eu vim fazer cumprir a lei. E aí Jesus ainda diz mais: amai o próximo como a ti mesmo. Amem-se, diz Jesus. Então não sei se fui claro em relação a isso, porque muitas das vezes nós temos a tendência de confundir certos rituais, certas leis e certas culturas que é especificamente para o povo judeu. Nós não somos o povo escolhido de raiz. Deus escolheu de raiz os israelitas, mas nós, pela graça e misericórdia dele, fomos adicionados à videira. Assim diz o Senhor. Mais alguma questão? Foi claro? Conseguiu entender? Deus abençoe pela pergunta, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos. Deus abençoe. Então, enquanto isso, vou colocar louvor para a próxima questão. Amém. Amém, Aristides. As estrelas incontáveis tu conheces Todas pelo nome. todo o universo desenhado foi em tua majestade.
Temos mais 7 minutos. Deus que faz o século ver.
em nós e através de nós. Aleluia, Deus abençoe a todos. Vamos orar agora para podermos encerrar esse nosso vídeo. Espero que Deus tenha falado com os presentes. E se alguma dúvida ficou, ainda podem recorrer às mensagens para mandar e eu, pela graça de Deus, poderei responder. Oremos então. Pai, agradecemos por esse tempo e momento que nós passamos, ó Pai. Agradecemos porque nesse momento, Pai, Tu entregaste a Tua palavra ao Teu povo, ó Pai. E assim também nos deste hinos de louvor para adorarmos ao Teu nome, ó Pai. Te peço agora que Tu nos acompanhes, ó Pai. Que Tu guies, Pai, e ilumines o caminho de cada pessoa, cada família que aqui esteve presente, ó Pai. Livra de todo o mal, Pai, de toda a enfermidade, Deus Pai, de tudo aquilo que não te pertence e que não te agrada, Pai. Assim o pedimos que Tu livres, Pai. Afastes cada um do caminho do mal, Deus Pai. Afastes cada um das coisas que são ilícitas para Ti, ó Pai. Afasta, Deus. E te peço também que Tu venhas trazer bênção e paz, sabedoria e discernimento para cada um aqui presente. E que saiamos daqui hoje a saber que a salvação verdadeiramente vem dos judeus. E esta salvação é Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o nosso dia, a nossa continuação de noite. Dá-nos força para termos uma noite abençoada e amanhã estarmos aqui de volta. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Nós atrasamos por uns 5 ou 10 minutos. 18h15 iniciamos aqui com um tema, uma palavra. 18h30 encerramos e depois o normal é ficarmos até às 19 para poder responder às questões relacionadas ao tema. Deus abençoe a todos e vos acompanhe e vos livre de todas as situações de enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz.